E nenhum país resolve os seus problemas de educação se não resolver os problemas de avaliação. É um grande instrumento para nós professores, para toda a escola em si. É um tema ainda muito discutido. Ter prova ou não ter prova? Bom, hoje é um dia muito especial. Já fizemos a prova de produção de texto e hoje vai ser a prova de português e matemática. Tudo bem? Tudo. Então, se não entendeu a primeira vez, não tem problema. Respira fundo e virá a segunda leitura. Tudo bem? Então, olha lá. Questão número 1. Faça um X. Está na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Artigo 24, parágrafo 5. A verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios. A. Avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais. E. Obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência paralelos ao período letivo, para os casos de baixo rendimento escolar a serem disciplinados pelas instituições de ensino em seus regimentos. Hoje a avaliação ela tem uma função diferente. Nós aqui na escola usamos a diagnóstica, a gente precisa desse diagnóstico para a gente dar continuidade nas ações. Vera Lúcia Troiano é coordenadora pedagógica da Escola Estadual Oswaldo Cruz, no bairro da Moca, em São Paulo. Ela conta que, com o tempo, as avaliações nesta escola passaram por modificações. Assim como aponta a LDB, aqui o processo avaliativo é contínuo e é a partir dele que os professores sabem quem são os alunos com maiores dificuldades e, com isso, quem precisa de ajuda para avançar. Nós trabalhamos com a diagnóstica, que é feita mensalmente. Nós temos a avaliação de produção de texto, também mensalmente é uma avaliação diagnóstica, porque partindo dessa avaliação diagnóstica é que o professor introduz os projetos, ele faz a organização da rotina dele. Então, se a criança tem preocupações ainda a trabalhar com a produção de texto, então o que o professor precisa retomar? Mas ela saiu daquele formato tradicional, hoje ela é mais processual e formativa. E qual que é a diferença, professora? A tradicional ela é classificatória, ela classifica o aluno, se sabe, se não sabe, acabou, e coloca uma menção. A formativa e a processual é dentro do processo, onde eu vou trabalhando os conteúdos e vou avaliando. Nós temos um portfólio, principalmente no ciclo 1, o portfólio que a gente vai no mês a mês observando os avanços da criança. Não é mais aquela prova institucional única, fechou aquela nota, é só aquele portador que consegue mensurar. De acordo com a deliberação do Conselho Estadual de Educação de São Paulo, do ano de 1996, a avaliação escolar assume um papel muito amplo. Sua função deve ser essencialmente formativa, na medida em que lhe cabe o papel de subsidiar o trabalho pedagógico, redirecionando o processo ensino-aprendizagem para sanar dificuldades encontradas na aquisição de conhecimentos, aperfeiçoando a prática escolar. A avaliação, assim vista como um diagnóstico contínuo e dinâmico, torna-se um instrumento fundamental para repensar e reformular os métodos, os procedimentos e as estratégias de ensino para que realmente o aluno aprenda. Temos planilhas, principalmente o ciclo 1 faz isso. Preenche muita planilha e vem acompanhando o progresso desse aluno e retomando as falhas, tendo o nosso grupo de apoio, que antes era o reforço, mas hoje é o grupo de apoio que trabalha com essas crianças que ainda precisam de ajuda. No 21, vai lá. Acaba, conta tudo de novo. Ocimara Lavarce é da Faculdade de Educação da USP e estuda há anos o tema avaliação. Uma avaliação também tem que ser avaliada. Isso vale para a prova, por exemplo, que um professor propõe para os seus alunos. Se a prova não é boa, se ela não foi bem preparada, bem aplicada, os seus resultados também podem não refletir, por exemplo, os patamares de aprendizagem dos alunos. Foi ele quem nos falou sobre os tipos de avaliação que podem ser encontrados nas escolas. A avaliação somativa é feita ao final do processo. É quando o tratamento pedagógico, a ação pedagógica já acabou.
Nesse caso, os resultados devem ser utilizados primordialmente para julgar o programa, embora, quem sabe que a escola muitas vezes só julga o aluno, em especial para decidir se ele vai ser aprovado ou reprovado. Mas primordialmente isso foi pensado para que os resultados de uma avaliação ao final, do chamado tratamento pedagógico, da ação pedagógica, fosse para julgar o que foi feito com os alunos, qual era a proposta curricular, quais eram as expectativas de aprendizagem que se tinha. Bom, essa é a chamada avaliação somativa. A avaliação formativa é aquela que, sendo feita durante o desenvolvimento de um programa, permitisse, mediante a apropriação dos seus resultados, o formador, no caso o professor, para que esse ou esses, um conjunto de professores, pudessem rever as suas estratégias de ensino, os materiais pedagógicos que estão sendo utilizados, e pudesse permitir ações em relação aos alunos para que esses pudessem atingir os objetivos de aprendizagem. Então, muitas vezes, o que nós encontramos nas escolas? Um discurso favorável à avaliação formativa. No entanto, as práticas, efetivamente, que algumas pesquisas que eu tenho conduzido evidenciam, é que há muito pouco de avaliação formativa. É como se a avaliação fosse mesmo lá no final do ano para decidir a sorte ou o azar dos alunos. Só 1 hora de prova? 2 horas de prova. Na cidade de Indaiatuba, no interior de São Paulo, a Secretaria de Educação aplica nas escolas de ensino fundamental, desde 2007, uma avaliação municipal com o objetivo de entender o desenvolvimento do aluno. Já conferiram se o lápis e a borracha estão certinho? Quem explica é Roberta Banvarte, que é coordenadora pedagógica nesta escola. Nós temos a avaliação nossa no município, chamada ANDA, Avaliação Municipal de Desenvolvimento do Aluno, que acontece em 3 momentos para a gente. No início do ano, de forma diagnóstica, onde a gente já consegue sentir o que o aluno sabe, para depois que a gente possa prosseguir. Temos também a avaliação semestral, onde a gente já consegue ver grandes avanços em cada ano. E depois realizamos a final, onde realmente a gente consegue checar e verificar se os nossos objetivos foram alcançados. Bom, hoje é um dia muito especial, é a nossa segunda prova ANDA na semana. Já fizemos a prova de produção de texto e hoje vai ser a prova de português e matemática. No caso, o ANDA ele é desenvolvido pelo setor da avaliação na prefeitura, então é uma avaliação surpresa, embora a gente saiba que tem que contemplar todo o conteúdo do segundo ano. Quando essa avaliação nos volta, ela volta com um gráfico das questões que as crianças mais erraram. E, diante dessas questões, a gente estuda os descritores, ou seja, que descritor que você tem que se aprofundar mais para a criança. Bem, levanta a mãozinha quem terminou. Ótimo, virem a página. Questão número 2, todo mundo tem? Sim! Vamos lá. Faça um X no quadradinho em que a palavra começa com a mesma sílaba igual a vela. Eu vejo, o ANDA fez o professor hoje estudar mais, para ele rever a sua prática no cotidiano. Não é um instrumento assim, de punição igual na nossa época. É ou você sabe ou não sabe. Então o ANDA ele vem ao encontro. O seu aluno não aprendeu, então o que você, professor, pode estudar para buscar estratégias diferenciadas e atingir o seu aluno? Levanta a mãozinha quem terminou. Temos colegas pensando ainda. Mas será que não há um certo exagero no número de avaliações? Quem responde é Cláudia de Oliveira Pimenta, mestre em educação pela Universidade de São Paulo. Ela estudou a experiência de Indaiatuba em sua dissertação de mestrado. Quando eu vim aqui em Indaiatuba fazer a minha pesquisa, essa foi uma pergunta que eu fiz, né? Mas, gente, vocês já usam a Prova Brasil, não é? Na época, eles começaram a ANDA antes de usar o SARE. Agora tem o SARE, para quê? Né? Assim, uma só não dava conta. Né? E aí, de novo, é isso. Né? A ANDA, por exemplo, ela é aplicada 3 vezes ao ano aqui em Indaiatuba. Né? Eu fiquei pensando, né, como que é no ano que tem o SARESP junto. O SARESP é todo ano. E o ano que tem a Prova Brasil junto. Então, são 3 vezes a ANDA, mais o SARESP, mais a Prova Brasil, mais 2 vezes a Provinha Brasil. Porque é semestral. Né? Então, se você for contar, são 7 avaliações. 7.
Vai ter gente que vai dizer, olha, tem que acabar com as avaliações externas, é muita avaliação, ou deixa uma avaliação só, ou acaba porque elas de fato não medem aquilo que elas deveriam medir. Quer dizer, tem um debate aí enorme, é polêmico, muito polêmico. Ó, não pise na... Olha o que tem embaixo da placa. Não pode falar. Não pode falar. A avaliação formativa é um desejo. Na realidade, eu acho que ela não é no mundo. E a avaliação formativa tem esse nome porque o principal usuário dos resultados dessa avaliação, dos seus juízos, né, deveriam ser os formadores, os professores. E a avaliação formativa, ela facilitaria a intervenção no processo enquanto ele não terminou. Mas ela tem que estar ancorada no seguinte princípio: eu quero que todos aprendam. Porque se a escola está para selecionar os melhores, bom, basta fazer no final do ano para descobrir quem são os melhores. Agora, se a escola tem, através de seus profissionais, o compromisso com o sucesso de todos, para que todos aprendam tudo que a escola julga que é importante, então, necessário e forçosamente, tem que desencadear práticas de avaliação formativa. A crítica de que a avaliação serve apenas para aprovar ou reprovar é feita também pelo pesquisador e escritor José Eustáquio Romão. O que não deveria existir, melhor dizendo, é aprovação e reprovação. O professor presta muita atenção no aluno que acerta tudo. Nós temos que prestar atenção no aluno que erra. Porque quando ele erra num raciocínio, em qualquer matéria, eu tenho que prestar atenção que raciocínio equivocado que ele está fazendo para poder corrigir. Porque a função da avaliação é tratamento dos que estão com dificuldades. E replanejamento, ela tem uma função também de me fazer rever conteúdos, rever planejamento, rever procedimentos. Por isso que a avaliação é tão importante, porque ela afeta todo o procedimento dos educadores, ou deveria afetar. Os números das fichas abaixo estão todos embaralhados. Observem as 4 fichas. Aqui em Indaiatuba, o resultado da avaliação municipal afeta diretamente o professor. Com essa informação, ele pode trabalhar com as crianças individualmente e, com isso, tentar resolver as dúvidas de cada uma delas. Além do ANDA, é ofertado a intervenção pedagógica. Então, o aluno com dificuldade, que a gente diz a defasagem pedagógica, ele já é assistido semanalmente, ou individualmente, ou em dupla. E você, enquanto professora, você tem o seu coordenador por detrás. E para cada professor ele dá uma, não digo assim, uma receita, mas ele dá uma orientação que ele só vai ver se foi realizada, foi posta em prática a orientação, também no ANDA. Porque se o professor só ouvir e não colocar em prática, o aluno vai continuar indo mal. As avaliações externas têm modificado a organização do trabalho dos profissionais da escola, em especial do coordenador pedagógico, porque era isso que eu queria olhar, né? Até que ponto o trabalho do coordenador está sendo conformado ou não pelas avaliações. E aqui em Indaiatuba me parece que sim, né? O trabalho dos coordenadores ele tem sido reorganizado em função das avaliações. Hoje eu vou trabalhar matemática com vocês, tá bom? Então vamos lá, que número será que é a última cartinha? Nós temos o reforço, assim chamado, o apoio pedagógico. Nós temos uma outra terminologia, que é usada como IP, Intervenção Pedagógica Paralela também. E isso já acontece ano a ano. Vamos ver se é. Faço aqui. Então, todas as crianças que apresentam alguma dificuldade ou defasagem, elas estão participando e elas têm essa oportunidade de estar fazendo o IP na nossa escola. Estamos buscando um número menor. Por que será que você colocou o 4 e o computador disse que não era peça? Porque a gente está trabalhando decrescente, a gente está diminuindo, certo? Qual foi a opção que ele te deu ali? 2. Então, o número menor que o 3 é o 2. Existe uma avaliação ideal, professor? Não, um modelo de avaliação ideal para qualquer circunstância, não. O que determina a natureza da avaliação é o contexto social ao qual ela se dirige, é o projeto de sociedade ao qual ela se dirige, aos objetivos para qual ela se dirige. Evidentemente que há técnicas melhores do que outras para avaliar. Agora, o mais importante de tudo, e aí é um projeto que a gente está nele, é um projeto de construir uma sociedade mais inclusiva, né, para todos. A humanidade só saiu da caverna
o dia que todos os seres humanos saíram da caverna. Enquanto tinha gente lá, nós éramos pré-históricos. A humanidade só vai sair da caverna da ignorância o dia que a gente conseguir socializar para todos, inclusive a educação superior. E o currículo das escolas? Ele está sendo modificado em função das avaliações externas? Nós temos no Brasil um currículo que já está empobrecido. Então não é que as avaliações estão empobrecendo. Talvez elas limitem o enriquecimento. Porque aí tem uns discursos que acusam as avaliações externas como se nós tivéssemos no Brasil um currículo bastante amplo. Nós não temos. Então é isso. Qual é a relação que a avaliação externa está exercendo sobre o currículo da escola? Esse é o debate. 5. Quem vem depois do 5? Qual é o 6? Então qual é a pecinha que vale 6? Muito bem, olha lá. Se aparecer estrelinha, correto.